Vamos trocar uma ideia rápida aí. Esse aqui é o nosso apito final, nossa análise de Fluminense 0, Flamengo 0, mas o Flamengo ganhou nos pênaltis. A gente tem que falar que um jogo dos Fla-Flu bem ruim. Jogo bem ruim. De ambas as equipes. Poucas finalizações no gol, os goleiros quase não trabalharam, mas eu estava muito confiante que o Fluminense ia ganhar esse jogo, como todos vocês aí que também estão vendo estavam, porque o Fluminense estava jogando muito bem, sabe? E a gente estava esperando ver algumas mudanças no time do Fluminense, e era de se esperar essas mudanças no time do Fluminense, sabe? Mas se eu for falar com vocês, o que me passa pela minha cabeça, estava assistindo com alguns amigos também esse jogo, foi unânime o que a gente falou. Esse Fla-Flu, esse título carioca, a gente perdeu por teimosia do Luiz Beldia. Tava nítido que era só esperar dar alguma merda, acontecer alguma tragédia, igual essa que aconteceu agora, pra gente perder um título e a gente colocar toda essa culpa em cima do Zubeldia. Parece que ele queria isso. É um preciosismo tão grande, assim, para ele querer que, tipo assim, tudo que ele faz dá certo, sabe? É, já não é de hoje que a gente vem pedindo o Ignacio para ser titular, para tirar o Freitas do time do Fluminense, excluir o Freitas do time do Fluminense, para o Freitas não entrar mais em campo com a camisa do Fluminense. Freitas de novo titular. Samuel Xavier é um dos caras que eu consigo defender ainda, por mais que não fez uma partida muito boa hoje. Eu consigo ter a certeza que eu falo para vocês que agora que o Guga merece vaga nesse time titular. René também não fez uma partida muito boa. Eu falo com vocês de novo. O Guilherme Arana, por mais que ele não tenha chegado no Fluminense ainda, merece a vaga de titular. A gente ganha muito com jogadores nesse nível. O futebol hoje ficou um futebol mais físico. Futebol, coceira nas costas aqui, mas o futebol ficou uma parada muito de mais físico. Não é mais idade. Jogadores que têm idade avançada estão, infelizmente, estão assim, sendo menos um dentro de campo. O Fábio, a gente não pode crucificar o Fábio. O Fábio salva o Fluminense várias vezes. O Fábio fez uma defesa de pênalti hoje, mas depois a gente fala dos pênaltis, enfim. Mas o Fábio é um caso à parte no Fluminense. A gente sabe a idolatria que ele tem, quanto que ele salva o Fluminense. Mas Samuel Xavier, parece que a idade já chegou pro Samuel. A idade já chegou pro René, parece, sabe? Jogadores mais novos, com mais vontade, precisam ter essa cancha, essa oportunidade no Fluminense. A gente pedia JK fora dos 11 titulares do Fluminense. Tudo comprovou para isso, sabe? Senna, para mim hoje, o Savarino está pedindo muito passagem para ser titular do Fluminense. O que o Savarino pede para ser titular do Fluminense hoje, do time do Fluminense, é absurdo. E para o Savarino ser titular, o John Kennedy tem que sair desse time. O John Kennedy precisa sair desse time titular do Fluminense. Se o Senna começasse jogando, poderia ser outro jogo. Talvez o Fluminense poderia ter conseguido ganhar. Não é à toa que quando entrou o Savarino no jogo, entrou o Guilherme Arana, entrou o Guga, entrou o Ganso, o time completamente mudou a forma de si. E o Otávio, cara, o Otávio é um caso que a gente não consegue entender. Um jogador que só veio pelo Fluminense, caro do jeito que foi, por causa do Mano Menezes. Teve 2 ou 3 jogos junto com o Mano Menezes, depois foi embora. Enfim, nunca foi um jogador que a gente tivesse aquele brilho no olhar de querer que jogasse. Mas, enfim, o Fluminense, cara, não jogou bem, o Flamengo também não jogou bem, e a partida vai para os pênaltis. E isso precisa ser debatido, sabe? Eu acho que a última vez que o Fluminense ganhou uma disputa de pênaltis foi nas oitavas de final da Libertadores 2024 contra o Grêmio, que a gente jogou contra o Grêmio lá, e a gente ganhou pelos pênaltis porque o Fábio catou 3 pênaltis. E também a gente tinha perdido muitos pênaltis também.
E o Fábio salvou a gente naquela circunstância. E o Fluminense, desde isso, perdeu do Vasco na semifinal da Copa do Brasil e perdeu agora também na final do Carioca para o Flamengo. A gente sabia como que o Rossi cata pênalti e tudo. E o Guga e o Otávio tiveram as infelicidades do momento, né? Infelizmente, tem vários flamenguistas falar que o Guga é flamenguista e tudo. E o Otávio, cara, não pode colocar um jogador igual o Otávio que não tá bem psicologicamente, não tá bem de nada. Colocar o cara para bater um pênalti decisivo desse. Queria saber por que o Canóbio não bateu, por que o James que tava com uma confiança, por que o Martinelli não bateu também. Por que a disputa de pênaltis no Fluminense se torna algo tão medonho, sabe, para vários jogadores. Parece que o Fluminense tem que fazer gol de tudo quanto é jeito, mas de pênalti não pode fazer gol de pênalti porque o pênalti é sagrado. O Fluminense tem o azar do pênalti. Mas enfim, é uma derrota que abala bastante, mas é uma derrota que a gente fica com um ponto de interrogação bem grande. Por que o Zubeldia continua sendo teimoso com os mesmos jogadores que a gente está vendo que não está dando certo? Por que o Zubeldia continua ainda com um estilo de jogo com esses jogadores que a gente está vendo que não dá certo? Eu espero que hoje tenha sido a última partida do Freitas com o Fluminense. Espero que ele fique bastante tempo no banco, que esse zagueiro novo aí, o Midian, consiga tirar o Freitas desse time titular e consiga fazer alguma coisa e totalmente mudar a história do Fluminense, porque se a gente continuar com essa defesa, do jeito que tá, rapaz, a gente não vai conseguir nada, sabe? Então, um dos erros que o Fluminense fez, o Freitas, como eu falei com vocês no vídeo pré-jogo, o Freitas já se tornou um jogador igual o Everaldo, sabe? O Fluminense. Tudo que ele faz, a torcida do Fluminense não vai gostar. Se o Freitas fizesse um gol de bicicleta, ou um gol, assim, a gente ganha o título carioca. Eu acho que boa parte da torcida, inclusive eu, ia falar assim: beleza, Freitas, você fez o gol, mas, cara, sai do Fluminense, a gente não quer você aqui, entende? É, é preciso refletir, é preciso entender tudo que está acontecendo. Eu nem tô tanta raiva assim, não, é só tristeza mesmo, mas de, tipo assim, de querer entender, porque a gente estava jogando Carioca muito bem. Esse título Carioca estava na nossa mão. O Flamengo não jogou nada para si. Não jogou nada, não jogou nada, sabe? Não mereceu ganhar essa partida. E o Fluminense também não mereceu ganhar, né? Que ficou esse 0x0 ridículo aí que foi, sabe? E nos pênaltis prevaleceu o time que tem mais experiência para bater pênalti, o time que parece que realmente que treina pênaltis. Porque o Fluminense parece que virou, acho que virou o time da caridade Futebol Clube, sabe? Chama os jogadores para aqui para serem amigos uns dos outros, para todo mundo ser amiguinho do outro, para todo mundo lembrar da Libertadores de 2023 e não ter ambição de ganhar mais nada na vida. Só ficar lembrando da Libertadores de 2023 e ficar só nessa. E a gente vai lá gastando dinheiro, sempre jogador que não vale nada pelo Fluminense. E a gente fica igual um otário aí tentando confiar, né, no time que a gente tá vendo que a gente não vai ver que não vai para frente. Espero que a mentalidade do time mude. Estadual acabou, era uma oportunidade de título que a gente tinha para começar bem o ano. Agora virar a chavinha, a gente vai ter esse mês todo aí de março aí, a gente vai ter uma sequência só de Brasileirão. Mês que vem começa a Copa do Brasil, Libertadores, todas essas situações. E bola para frente para a gente buscar agora os títulos que realmente importam na temporada, que são os títulos considerados grandes. E que a mentalidade do Fluminense mude e quem tem que sair do Fluminense saia, sabe? Mas enfim, isso aqui foi a análise pocket desse 0x0 de Fluminense e Flamengo na final do Carioca. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Essa semana aí a gente vai fazer um vídeo de análise do mercado de transferência do Fluminense para a gente interagir. Quinta-feira tem jogo contra o Remo. Enfim, bola para frente. Apoiar o Fluminense sempre. Tomara que o Zubeldia pare de ser teimoso e consiga enxergar o problema do Fluminense e consiga ouvir a torcida, o que a torcida quer, e não fazer nada pela cabeça dele, porque não tá dando certo mais não. Enfim, deixa seu like aí, se inscreve no canal, vai compartilhando para várias pessoas e comenta aí o que você achou. Beleza? Tamo junto.